Olá, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui para dar continuidade aí à série do Rush e vamos inicializar ali algumas variáveis, entender o conceito de variáveis no Rush e vamos instalar um pacote também no VS Code para que a gente possa trabalhar no VS Code ali, certo? Completar e tudo mais. Vamos inicializar, vou abrir aqui o terminal, certo? Vou criar uma pasta chamada Rust. Normalmente eu crio uma pasta projeto e tudo para trabalhar. Para inicializar um projeto em Rust, eu uso o Cargo, que é o próprio gerenciador, que gerencia pacote e tudo mais. Ele gera o build e tudo mais ali do Rust, certo? O Cargo, new e o nome. Vou pôr o nome de vars, certo? Ele criou, vou entrar dentro do diretório, vou abrir no VS Code. Eu abri o VS Code, vou fechar aqui esse terminal que eu não vou utilizar mais, vou usar ele dentro do próprio VS Code. E vamos aqui. Ele cria a pasta RC e dentro dela tem uma pasta main que é o arquivo inicial, né? Que a gente vai fazer nossa programação ali, certo? Dentro dela tem uma função também chamada main, que tem um print, tem um hello world e tem aqui um arquivo depois que está fora da pasta, que é o git ignore, ele mostrando o git ignore da pasta target, que é onde que quando você gerar o build, seja para debug ou seja para uma release, ele vai enviar esse arquivo. Então ele não tem necessidade de estar no git, embora não tenha a pasta git inicial aqui. E tem um gargotum aqui que é informações sobre o seu pacote. Primeiro aqui seu pacote, o nome, a versão, a edição dele e as dependências. Não existe dependência nenhuma no momento aqui esse pacote, certo? Vamos partir aqui para a função. Vou abrir o terminal aqui no próprio VS Code e vou digitar agora só um cargo rum, né? E ele executou um hello world ali para mim, certo? Se eu vier aqui simplesmente mudar para olá mundo em português, ele muda, executa ali para mim, beleza? Isso ele executou, ele abriu a pasta aqui target onde tem os arquivos. Se eu quiser gerar o build disso, um executável, em vez do run, eu executo o build aqui, ele também faz a mesma coisa, só que já está compilado como debug aqui. Ele tem aqui um arquivo, eu posso executar. Se eu vier aqui digitar .target debug vars, que é o nome do arquivo, também executou ali para mim. O que acontece? Só que esse arquivo aqui não é o arquivo que deveria ser para produção. Para produção você deveria digitar cargo build e dar um release para que ele faça as otimizações necessárias aí. Aí quando você faz com a release, lança a release mesmo, ele cria uma pasta diferente aqui e está aqui seu arquivo. Aí em vez de estar em debug, está em release, certo? Partimos ali. O pacote que vamos instalar para a gente inicializar aqui, a gente vai vir aqui no gerenciador de pacote, tem as coisas instaladas, não tem nada de extensões, aliás, extensões, né? Não seria pacote, falei pacote. E vou digitar Rush e vamos procurar Rush Analyzer aqui, que vai aparecer pra gente. Tá aqui, é o oficial, né? Se a gente vê ali a quantidade de instalação, quantidade de estrelinha, vou instalar esse pacote. Então, ele analisa o código pra gente aí, tem algumas coisas que a gente vai se desfrutar tendo esse pacote aí, certo? Beleza. Então, a gente inicializou. Outra coisa que eu esqueci de falar, quando você digitar cargo rum no terminal, pode ser que você não tenha extensão CC instalada ali. Então, você pode dar um apt install gc, se você estiver usando o Ubuntu, claro, né? E ele vai instalar para você a dependência. Então pode acontecer. Isso aqui já está instalado, por isso que não deu erro, tá bom? Variáveis no Rush a gente declara com let, tá? Let, o nome da variável, por x igual, e a gente coloca um valor ali. Ele implicitamente deduzindo que isso é uma variável inteira, 32 bits. Está aqui, a própria extensão colocou para a gente aqui, ó, implicitamente. Não está colocado, na verdade, é só uma informação que o Rush está assumindo que esse valor. Se eu quiser assumir que seja uma string, alguma coisa, ou um outro tipo, um i64, por exemplo, eu tenho que declarar manualmente aqui, tá? Ok.
Então vamos aqui, name aqui, vamos pôr aqui, o Leandro aqui, vou pôr lá mundo, no meu print, olha lá, ele já detectou ali como se é uma string, eu tô pondo, tem que pôr ponto vírgula ali, pôr uma string, eu vou concatenar o olá com o que está na string, então põe uma vírgula e põe name aqui, certo? Se eu der um run aqui, o que acontece? Olá, Leandro, já está a minha variável ali. Por padrão, todas as variáveis no Rush, ele é imutável, então se eu tentar aqui, ó, o Henrique, ele vai dar um erro para mim, porque não altera. Se eu quiser ter capacidade de alterar, eu tenho que pôr a palavra multi de mutação aqui, aí eu consigo alterar, ele não vai dar erro. Se eu tirar o multi e tentar compilar, o próprio VS Code, aí por causa da extensão, tá falando para mim que tem um erro. Se eu tentar compilar, já dá um erro aí, certo? Então assim, tem que ter um multi ali, então elas são imutáveis por natureza, certo? Isso ele deduziu ali que é uma string. Não precisa de eu pôr string ali, mas ele deduziu que é uma string, tá? Já de padrão. Então let, por exemplo, eu tenho um A aqui, 10. Let, eu posso pôr aqui como um booleano, por exemplo, vou pôr aqui B igual a true. Então é tipo booleano, você vai ver que aqui ele vai colocar um bool aqui. Então se eu quiser declarar, é só pôr o ponto do jeitinho que ele está mostrando no VS Code, eu posso colocar também para declarar implicitamente, explicitamente, né? Porque ele coloca implicitamente, ele já pega esses valores. Então tem um padrão, todo inteiro é i32. Tem um float também, por exemplo, eu posso pôr um let c aqui e pôr 10.5 ali. Você vai ver que ele vai dar um float ali. No caso do float, o padrão é 64 bits, tá? Então, todas essas variáveis aí. O que acontece aqui, eu vou declarar name aqui novamente, eu vou pôr aqui Leandro. Veja que essa variável, ela não é não é imutável, né? E eu posso simplesmente sombrear ela. O que é? Eu vou tipo redeclarar ela agora como Henrique. Ou seja, o que acontece com a minha variável? Se eu executar aqui, ó, tá, não pus o ponto e vírgula aqui, passou, ele mostrou como Henrique. O que aconteceu com essa variável aqui? Ela deixou de existir? Não deixou de existir, ela existe, só que como eu declarei outra com o mesmo nome, ela está sombreando a primeira e fazendo com que ela não seja enxergada nesse contexto aqui, entendeu? Inclusive, se eu estiver passando isso para uma outra função, ela pode recuperar seu valor original ali, mas a gente vai ver isso mais para frente, ok? Bom, isso já nos dá uma possibilidade. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável aqui, let, eu vou pôr A igual a 10 e let B igual a 20, por exemplo, né? Eu estou esquecendo dos pontos e vírgula, e vou pôr aqui a soma, né? A mais B. Se eu executar, lá vai ter um nome lá 30, né? Veja que ele pôs para mim ali, certo? E na função, se eu quiser passar uma função, vou criar uma função. Toda função começa com fn de function e vou pôr aqui soma aqui A e B, e ele vai ter que retornar para mim um valor qualquer, né? De certa forma, um valor. No Rush, a última coisa a ser retornada, eu posso pôr um return aqui A mais B, ou simplesmente eu posso pôr A mais B, que ele vai funcionar. Vou só declarar aqui o tipo que eu estou recebendo, é um i32, e aqui e também um i32 bits, um inteiro 32 bits aqui, certo? Então, que ele está somando e está devolvendo, eu tenho que também devolvendo um i32 aqui também. Poderia ser 64 se o valor for um máximo ali, certo? Ele na verdade, em vez de ponto aqui, sinal de setinha aqui, tá bom? Aí eu não estou chamando a função também, então eu vou passar o valor, vou somar aqui, ó, vou pôr um let c sum e vou pôr A e B,
E aqui, em vez de eu pôr a soma dessa forma, põe só a letra C. Só para a gente somar, tá passando uma variável, ok? O que acontece? Onde eu esqueci de pôr ponto e vírgula, estou esquecendo. JavaScript você não utiliza, né? Bastante, tem costume de não usar. E esse let aqui confunde muito com JavaScript. No JavaScript o let você consegue alterar, né? Ao contrário, lá você tem que ter uma constante. Aqui não, isso aqui você não consegue alterar, não tem nada a ver com JavaScript, ok? Então assim, a gente passou, tem que definir o resultado. Então toda função quando a gente passa. Se na variável a gente quiser mudar esse valor, a gente não está mudando nenhum valor, aí já é outra situação. Bom, por enquanto nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vemos mais. Valeu, até mais.